As inquestionáveis facilidades trazidas pela internet não escondem os perigos da rede. O suposto anonimato dos internautas parece estimular o surgimento de pensamentos e sentimentos carregados de ódio e preconceito. Discursos violentos envolvendo pedofilia, racismo, bullying e desrespeito à mulher e às minorias circulam livre e covardemente pela internet. Como é que nós vamos lidar com tudo isso? Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil, tem o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Nossa convidada de hoje é a professora Ediane do Amaral Ferreira, que é mestre em comunicação social, professora nos cursos de comunicação aqui da Universidade. Obrigada pela presença, Ediane. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Lisa, Lucas, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente está tentando entender um pouco melhor o que está acontecendo aí nesse ambiente da rede, né? Muitas vezes na internet as pessoas acabam tomando para si o pensamento, o discurso que encontram de outras pessoas e compartilham isso sem que elas mesmas tenham assinado muitas coisas, né? Como é que você vê? Qual é o perigo disso, Ediane? Eu acho que é importantíssimo falar sobre esse tema, porque sempre quando a gente fala, a gente educa as pessoas, né? Talvez um segmento do público não tenha dimensão do que é compartilhar determinados discursos, o quanto isso impacta, né? Porque geralmente tinha-se culturalmente na sociedade que só aquilo que era veiculado na TV ou na rádio, nos jornais, tinha um impacto na sociedade. Hoje as redes sociais elas têm um impacto tão grande ou talvez até maior. Então, sempre quando a gente trabalha desses temas e fala que racismo é racismo em qualquer lugar, preconceito é preconceito em qualquer lugar, as pessoas têm que ficar atentas àquilo que elas compartilham na mídia. Também nas redes sociais, né? Não na mídia, na mídia das redes sociais. Certo. Então, mas por outro lado, eu acho que, de certa forma, as redes sociais, quando não é no caso do anônimo, que é uma outra questão que a gente pode até conversar, ele traz à tona preconceitos que existem na nossa sociedade e que a gente tem por hábito dizer, o brasileiro não é preconceituoso, nós amamos a diversidade. E esses discursos que estão postos ali, que graças a Deus é de uma minoria, não é de uma maioria, mas é de uma minoria que assusta, né? De uma minoria que causa um determinado burburinho. Esse discurso, ele existe. E as pessoas que sofrem preconceito, talvez às vezes se calam, né? Então, as redes sociais, de uma determinada maneira, elas desnudaram uma violência que acontece na nossa sociedade. E acho que isso, quando acontece, nós temos o que tirar de positivo disso? Trazer para as escolas, trazer para as universidades e discutir isso. Como o preconceito existe, que as pessoas devem pagar por isso. E eu acho que as leis, para quem agride ou quem tem uma atitude racista ou preconceituosa, mesmo no anônimo, porque tem como rastrear o IPI, tem que ser punido. Então, eu acho que essas questões são negativas, porque né, é triste tu ver uma pessoa como a Thaís Araújo, né, que tirou uma foto lindíssima, mulher belíssima, e foi extremamente agredida pela sua etnia, pela sua cor, pelo seu cabelo, mas ela está indo ao fundo, ela está indo investigar. Legal. Ela está indo lá para que as pessoas sejam punidas. Então, volto a dizer, a internet, quando é usada de forma negativa, nos entristece, mas ela deixa claro aquilo que... Ela é um reflexo do que acontece socialmente, né? Esse preconceito não é só ali. Ele só foi né, colocado o foco nele ali. Muito bem. Ediane, você acha que as pessoas sabem se comportar na internet e elas têm noção de que o que elas publicam na internet, independente da plataforma que seja, o que elas compartilham na internet vai ficar para sempre na internet? É uma pergunta difícil assim, de eu afirmar. Eu vou colocar o meu pensamento. Eu acho que as pessoas não são tão ingênuas, né? Eu acho que quando tu compartilha, o compartilhar ou tu escrever é um ato cognitivo que tu pensa, tu faz uma reflexão. Por mais que clicar um botão ali, eu não vou clicar em botões ou eu não vou compartilhar aquilo que não faz parte
com aquilo que eu não compactuo. Então, eu não consigo ver ingenuidade em alguém que curte um comentário racista, em alguém que... um comentário homofóbico, ou algo preconceituoso de uma tatuagem, alguém que compartilha e curte ingenuamente, eu não acredito nisso, né? Isso é uma das teorias da comunicação que tem lá a abordagem empírico-experimental. Ela diz, ninguém se expõe à mídia no estado de nudez psicológica. Isso já foi visto isso por várias teorias. Então, tu tem os teus preconceitos, sejam eles da casa, sejam eles da escola, sejam da vida, né? Então, a partir do momento, analfabeto funcional que poderia cair nessa ingenuidade, que tem uma dificuldade de interpretação de texto, ele não consegue circular muito na internet ao ponto de estar compartilhando ou não estar. Então, eu acredito que as pessoas têm noção daquilo que elas estão fazendo. Talvez elas não dimensionem o grau, o impacto que isso vai dar na sociedade. Agora, falando em impacto, né? Que impacto esse tipo de comportamento pode trazer para os círculos sociais mesmo, para a convivência social, né? Até que ponto esse tipo de exposição, né, de pensamento e tudo mais vai impactar no convívio social daquela pessoa, né? Eu sou um pouco poliana, né? Então, tudo na minha vida eu tento ver como uma coisa positiva e vou explicar em que sentido eu acho. Eu acho que quando vai para as mídias sociais, sempre são mais olhos olhando. As pessoas, eu sempre acredito que tem mais pessoas do bem do que as do mal. Então, uma força melhor que está ali, que vai contra aquele pensamento preconceituoso, elas colocam aquilo ali na fogueira e isso é fruto de discussões. Que vai para a sala, que a professora mostra, que o pai chama o filho, olha aqui, ó, isso aqui foi preconceituoso. Eu sempre sou... né? Também tenho uma visão mais progressista no sentido, eu sou a favor das redes sociais porque elas não deixam a coisa ficar nas quatro paredes. Escondidinho, né? Esses dias eu estava dando sala e uma menina me relatando do quanto bullying ela sofreu em sala, o quanto isso afetou a sua saúde. Claro que tem um tipo de exposição que é desnecessária na internet, né? Muro de lamentações, mas tem outras que traz... para a sociedade, discussões que antes eram feitas a quatro paredes. Ou aquela piadinha racista que era feita na mesa em casa, ou com o coleguinha. Mas quando a sociedade expõe isso numa rede social, vira foco, vira assunto. Aí as pessoas são obrigadas a debater. E aí, né, esse é o meu sentido. Eu penso que há uma exposição negativa de determinados assuntos, mas as pessoas que têm intenção de mudar isso transformam numa energia positiva, de discussão positiva. E quem sabe até acabam encontrando formas de criar uma espécie de solidariedade com aqueles que não conseguiram se revelar ainda, ou perceber, né, que estão sendo violentadas de alguma forma. Quantas meninas que têm um cabelo, né, crespo, ou que têm um cabelo do afrodescendente, que sofrem, que falam para ela, olha... né, do Bombril, que fazem analogias desnecessárias no colégio. Qual é a voz que essas pessoas têm? Às vezes vai falar para o professor, mas é brincadeira, porque as pessoas não querem polemizar, ou outras professoras tomam atitude que deve ser tomada, que é um ato racista, e traz isso para discutir em sala. Então, nesse sentido, eu acho que as redes sociais, quando expõem, mesmo que negativamente, faz com que a sociedade pense nos seus preconceitos, nas suas atitudes. Eu queria puxar agora outro ponto de vista a respeito do comportamento social das pessoas com a internet, é o fato de a gente estar muito ligado à internet, estamos muito expostos também. O tempo todo estamos com celular, com notebook ou com computador de mesa, tablets. Hoje está muito fácil o acesso à internet, né? Na praticidade de se acessar a internet, e a gente está o tempo todo conectado com ela. Hoje, a internet está tirando um pouco esse lado real, com contato social, porque a gente fala que estamos em redes sociais, mas eu já praticamente não falo com a Lisa direto para resolver um problema. Eu mando uma mensagem no Facebook para ela. Isso está acontecendo, mas a gente está perdendo o convívio social real e deixando só para o virtual? É interessante que ontem na aula, né, a gente estava conversando sobre isso. E realmente eu acho que esse é um dos malefícios que as redes, né, têm nos proporcionado. As pessoas estão se isolando, né? Tem uma foto que eu acho belíssima, que foi tirada, se eu não me engano, no metrô do Japão, que é o observador. Eram milhares de pessoas todas com a cabeça curvada, mexendo nos seus smartphones, e apenas um olhando
para a realidade, né? E é um absurdo, né? Hoje tu vai nos restaurantes e tu vê as pessoas sentadas frente a frente, conversando nos grupos de WhatsApp. E eu falava isso em sala, do grande estresse que isso causa para as pessoas, né? Nós líamos e-mail, agora não basta e-mail, a gente tem que estar na rede. Então, a gente está no Instagram, nós estamos no Twitter, nós estamos no Facebook, nós estamos no Snapchat. Então, qual é o tempo que realmente tu tem para conversar com teus amigos, para ir visitá-los ao vivo, bater um bom papo? Eu acho que o ser humano, nesse sentido, tem que se resgatar, tem que fazer o exercício. Estou falando, inclusive, para mim, né? Porque eu também sou você sabe, uma usuária voraz. Mas eu tento, me esquecer um pouco do celular para viver, né? Para poder respirar, olhar para frente, né? Porque nós vamos ter, inclusive, problema de coluna com esse... Com certeza, é verdade. Vai afetar fisicamente a nossa saúde esse tipo de comportamento. Eu até, para complementar aqui, uma analogia, a gente está falando basicamente de internet, mas voltando ao comportamento social, se você reparar, hoje tu tá assistindo pela televisão algum show, né? Seja do artista que você goste, independente. Tu olha ali, as pessoas que estão mais na frente, elas não estão prestando atenção no show, elas estão preocupadas em filmar para guardar aquilo. É verdade. Se você reparar esse tipo de comportamento, a gente está perdendo a noção do real. Um momento, a gente está trazendo tudo por esse virtual e esquecendo de viver as coisas que estão acontecendo na tua frente, né? É um paradoxo, né? Porque tu quer registrar para dizer que tu está vivendo, que tu está vivendo e curtir, só que tu não está vivendo, né? Esse dia, conversando com um amigo que foi num show, ele disse, eu fiquei filmando, gostaria de voltar para curtir o show. Então, realmente, ou tu filma, ou tu tuita, ou tu realmente te entrega e tá ali naquele local, né? Eu acho que isso é uma questão que a geração, hoje, né, as novas gerações e até as gerações mais velhas estão também viciadas, vão ter que resgatar de estar naquele momento, naquele local, curtindo, né? E isso as redes sociais realmente estão nos tirando. As facilidades de contato, elas estão superficializando as relações. Nesse sentido, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Agora, Jenny, não sei se você já tem um olhar mais direcionado para entender por que as pessoas acabam se sentindo mais à vontade para serem violentas na internet, né? Esses discursos mais pesados, provavelmente aquele cidadão no seu convívio real, vamos dizer assim, é uma pessoa bem educada, polida e tal, mas na internet se transforma naquele monstro, capaz de dizer coisas muito horríveis. Né? Isso a gente poderia explicar sobre vários aspectos, mas eu acho que uma questão o que essas novas tecnologias e que eu penso que hoje, o tempo que a gente está vivendo, que para alguns poderia ser dito de pós-moderno, são questões das identidades, né? As identidades fluidas, né? As pessoas têm um comportamento em casa, um comportamento na escola, mas elas têm a possibilidade de experimentar no anonimato. Eu me visto, né, sobre um fake e falo e às vezes até polemizo, de repente nem quero ser o engraçadinho, quero ver o circo pegar fogo, mas de uma certa maneira ele compactua com aquilo. Então eu acho que um dos perigos da internet em vários sentidos, nas questões de pedofilia, é a possibilidade que ela dá para o anonimato. Né? E a internet, ela tem, apesar de ter o IPI, mas hoje tem programas que as pessoas burlam isso, né? E aí elas se sentem mais à vontade em cometer até crimes dentro da internet. Então eu acho que esse tipo de personalidade, Lisa, já existia. Só que ele teve vazão pelas novas tecnologias. Talvez as pessoas antigamente, não vou entrar nesse caso, mas a gente sabe de vários tipos de personalidade de pessoas que eram sociáveis e eram psicopatas, cometiam crimes. Isso é da natureza humana. Certo. E na internet foi a combinação desses desvios, porque para mim isso é um desvio de personalidade. Né? Eu, sinceramente, eu não consigo encarar que uma pessoa seja psicologicamente normal, de mudar da água para o vinho, entrar com um fake e dizer barbaridades. Então, eu acho que... Já estava latente aquilo. Né? A internet, ela deu possibilidade, infelizmente, para essa pequenez da natureza humana, que é ter múltiplas identidades, às vezes, quiçá, personalidades, né? Comportamento social na internet é o tema do Viva Voz de hoje. A gente está conversando com a professora Ediene do Amaral Ferreira. Daqui a pouco a gente volta.
Isso aí, Viva Voz de volta, hoje conversando sobre comportamento social na internet. A nossa convidada é a professora Ediene do Amaral Ferreira. Muito bem, Ediene, no ano passado, né, tivemos eleição presidencial no Brasil, o que gerou com a internet um grande debate. Pessoas tomaram para si ideologias tanto de direita quanto de esquerda, muitas vezes até sem saber necessariamente o que significa cada uma dessas ideologias, aproveitando de discursos prontos, às vezes, na internet. E aí as pessoas estão preparadas para debater política na internet? A internet facilitou essa compreensão da política ou atrapalhou, na tua opinião? Não, eu fiquei também chocada o ano passado acompanhando os debates. O que eu fiquei triste, vou dizer assim, a minha impressão é da intolerância, né, de ambos os lados. Eu tenho amigo de esquerda, de direita, de centro-esquerda, né, circulo bem, né, e percebi de ambos os lados uma intolerância, uma falta de... eu acho que a discussão é válida, né? Penso que sinto falta das discussões. Também falava isso entre aulas. As pessoas não discutem mais, já viu? Hoje em dia ninguém mais quer entrar em seara nenhuma. As pessoas querem ser sociáveis, as pessoas não querem mais discutir. Eu sinto falta desses embates. Mas quando esse embate, que deveria ser produtivo para as pessoas argumentarem e exporem as suas questões, ela foi para o lado do coxinha, foi para o lado do comunista, foi para o lado... Aí perde-se o sentido, né? Então, eu acho que as pessoas não encontraram o tom ainda. Acho que a internet não ajudou nesse sentido, né? A internet, desculpa, as redes sociais, né? Porque eu vou também usar outro argumento da teoria da comunicação, que ele fala o seguinte, que ele fala efeito de assimilação e contraste. Os meios de comunicação, eles não mudam a opinião das pessoas. Todo o marketing político, toda a questão quando se fala em política, sempre vai para o indeciso, né? Porque aquele que tem essas convicções, ele não vai mudar. Agora, o que eu acho que a gente tem que evoluir é em saber escutar o outro. Saber que são pontos de vista. E é óbvio que é saudável e salutar esse embate da esquerda, da direita, centro-direita, centro-esquerda, mas de uma maneira saudável, né? Não quando isso vira para ofensa. E eu... falando pessoalmente, o que eu observei foi um festival de ofensa, de bate-boca, longe de uma argumentação política que a gente espera. Eu vou complementar ainda com a ideia do discurso de ódio que a gente falou no começo do programa, por um ponto assim, antigamente, vamos supor, grandes líderes, mesmo que de forma negativa, tipo Hitler, Mussolini, que se aproveitar de discurso de ódio para comandar uma grande massa, ser um grande líder mesmo, que no caso, né, por uma questão um pouco ruim. Hoje em dia, com a internet, está mais fácil criar líderes de ideologias políticas, tanto para o bem quanto para o mal? Se está mais fácil criar líder... Ontem, eu e minhas teorias, né? Ontem eu estava lendo o Bauman no Modernidade Líquida, e ele fala que hoje as redes sociais, então vou falar uma fala do Bauman, ela não cria líderes, ela cria exemplos. Então a gente está numa outra fase, nós não criamos mais líderes, né? No sentido daquele cara que te diz o que quer fazer. As redes sociais, elas fomentam muito mais as personalidades que são exemplos a seguir, que tem uma diferença do líder. Eu vou te dar um exemplo. Eu quero emagrecer. Eu sigo a Musa Fitness. Então, ela me diz o que ela faz para ela ser magra. A liderança, ela mobiliza as massas. A liderança, ela tem um propósito muito mais político. E eu acho que hoje os modelos são muito mais econômicos. Nesse sentido, eu acho que as redes sociais, elas não estão formando cidadãos políticos. Ela está muito mais focada para o consumidor, né? E o que ela forma... Ele tem até um termo que agora não me veio, que é sinônimo, que não é um sinônimo para o líder, mas que ele compara. Que nas outras décadas, nessas que tu citou, realmente o foco, Freud falava muito isso, da importância do líder, de formar líderes, né? E que alguns, né, não saíram, foram para o lado negativo, para o lado do mal da força. E hoje, as redes sociais, elas criam muito mais essas personalidades, que elas são os exemplos, né? Que elas mostram o sucesso e que se as pessoas querem terem aquele sucesso, elas têm que seguir as suas sugestões. Mas é diferente de liderança, porque não é uma formação política. Nesse sentido que eu quero colocar. Eu acho que elas não formam
líderes. Né? Pelo contrário, a gente viu sumir os líderes estudantis. O que a gente vê muito hoje são blogueiras testemunhando produtos, são pessoas dando seus depoimentos de viagens, mas muito especializados. Né? Tu tem hoje... Não em nome de uma filosofia, de uma ideologia. Não em nome de um produto, de um comportamento específico, né? Hoje, se tu quiser comer glúten, tu tem 10 pessoas profissionais ou não profissionais que comem sem glúten, sem lactose, pessoas que fazem fitness, Muay Thai, meu Deus. Mas nenhuma é líder. Entendi, perfeito. Nesse sentido. Jenny, vamos voltar a um outro caso bem prático que acabou de acontecer, que foi a redação do Enem, que também causou uma certa polêmica ali, o tema violência contra a mulher, que a princípio parece algo muito importante de se debater em qualquer questão que envolva educação e enfim, mas muitos internautas viram aquilo como uma possibilidade do governo petista imprimir ali os seus conceitos socialistas nessa discussão, né? Enfim, muita gente acabou transformando numa discussão política, né? O tema do Enem. O que você pensa disso? Eu tenho uma palavra, isso é um absurdo, né? É um retrocesso. Eu acho que a discussão da violência da mulher ela é extremamente importante. Vou fazer um jabá, nós fizemos uma matéria no Olhares Universitários e nós tivemos mais de 1.000 compartilhamentos, mais de 200 mil pessoas atingidas. Foi a matéria que mais repercutiu positivamente, a matéria que nós fizemos sobre o feminismo, explicando essas questões, do que é o movimento feminista, né? Então, há, por outro lado, uma demanda da sociedade em discutir isso. Essas pessoas, até eu gostaria, assim, que levantaram essas questões, eu quero acreditar que é uma minoria que tem acesso aos meios e polemizam, porque realmente, Lisa, eu não acredito que seja a postura da maioria dos brasileiros. Eu não vejo, eu fiquei chocada. A palavra que eu tenho é absurdo. Eu não consegui ainda, já pensei, já refleti, da onde que eles conseguiram fazer essas conexões que para mim são absurdas, assim. Eu não consigo ter uma justificativa plausível para que esse tipo de questão tenha sido levantada. E toda essa discussão, lógico, acontece a partir da rede, especialmente das redes sociais, né? Por isso, para voltar para o nosso tema principal aqui, né? Volto, que acho interessante também, que, de uma certa maneira, eles nos ajudaram a resgatar e o que eu vi foi a manifestação das pessoas, a crítica da maioria das pessoas, dizendo, gente, isso é um absurdo. O contrário também, tá certo. Temos tempo para mais uma notícia aqui? Vamos lá. Vamos lá, então. Recentemente, o programa MasterChef Júnior da TV Bandeirantes, né? No Twitter, o pessoal se manifestou com comentários de cunho sexual a respeito de uma menina, uma das participantes, uma menina de 12 anos, né? Por comentários... Não tem aqui a lista deles, infelizmente, mas fazendo apologia sexual para uma criança de 12 anos, mensagens no Twitter. A TV Bandeirantes se manifestou, né, a respeito disso, dizendo que o objetivo do programa não é expor as crianças e sim, né, a esses tipos de universo, mas sim mostrar o talento delas. O que está em jogo no reality show é o talento das crianças. E aí, Jenny, eu pergunto para ti, né, nesse ponto... Tu até já comentou isso ao longo do programa aqui, mas as pessoas, elas ainda se aproveitam da internet de estar mascaradas ainda, acham que vão estar impunes por estar na internet comentando os seus pontos de vista? Esse foi feio, hein? Foi muito feio, e aí eu entro num campo que eu mesmo me preocupo, né? Porque se a gente cria muita lei, também entra na era da censura, e isso né? Se a gente começar a podar, eu tenho medo daqui a um pouco a gente está com uma censura aí, tem que cuidar, porque tudo pode ser subentendido e daqui a um pouco eles estão usando isso de uma maneira não interessante, né? Não uma maneira que venha ajudar a sociedade a criar uma consciência crítica. Por outro lado, é que eu te falei assim, como nós poderíamos acabar com isso? Criando uma legislação e as pessoas que fazem comentários que dentro, né, da nossa Constituição ou dentro das leis, eles sejam considerados como inapropriado, como pedófilo e sejam punidos. Eu acho que isso seria o caminho para evitar. Só que é o que eu te digo, tem um outro lado
de uma discussão que não pode ser feita assim apressadamente para nós não cairmos em épocas de censura novamente. Agora, é um retrato de uma sociedade, é um retrato daquela menina que vai a pé da escola para casa e tem carro parando, abrindo a janela, fazendo esse mesmo tipo de piadinha. Então, volto a dizer, eu acho que a mídia, as redes sociais, elas nada mais são do que o retrato de uma sociedade. E, às vezes, de uma parte da sociedade que está doente. Porque esse cara que tuita uma coisa assim de uma criança com conotação sexual de 12 anos é o mesmo que abre a janela para chamar essa menina de gostosa, para fazer piadinha, é o mesmo cara que estaciona o carro na saída de um colégio. Então, a sociedade, e aí tem que incentivar e falar para as mulheres denunciar, da importância das mulheres não se calar, a importância de falar das leis e dos recursos que se tem para que isso seja denunciado. A denúncia é a maior educação que existe na sociedade. Nesse sentido, assim, de pegar essas pessoas e fazer com que elas paguem pelos seus atos. Tá certo. A gente tem muito tema para discutir ainda com a professora Ediene, mas nosso tempo terminou, Ediene. A gente quer agradecer você mais uma vez por participar aqui com a gente, professora Ediene do Amaral Ferreira, professora aqui dos cursos de comunicação da Univale. Obrigada. Eu que agradeço, foi muito bom, é sempre bom estar aqui com vocês. Isso aí, muito obrigado, Ediene. Obrigado a você de casa curtindo mais um Viva Voz. Lembrando que na TV vem a programação do Canal Futura e na rádio você fica com o Uni Repórter e na sequência o Tá Ligado com Cate Cru. Manda ver aí, gatinha.